Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática. Aula 30, módulo 2. O assunto: associando capacitores em série e em paralelo. Vamos lá? Quando falamos sobre as associações de resistores, tanto em série como em paralelo, explicamos a razão que, por vezes, ela nos obriga à realização desse conjunto de componente, seja na busca de valores específicos, seja na tentativa de obter parâmetro não encontráveis em apenas um componente. Basicamente, explicando associações, tanto em série como em paralelo. Ligações em série constitui enfileirar capacitores. Ligações em paralelo refere-se a conectá-lo lado a lado. Para que os nossos alunos possam entender bem o assunto, observe com atenção o diagrama chapeado ao lado. Nós temos dois diagramas. No primeiro diagrama, nós temos uma associação de capacitores ligado em série. No segundo diagrama, nós temos uma associação de capacitores ligado em paralelo. Para que os nossos alunos possam melhor entender este assunto, vamos mostrar alguns exemplos práticos em diagrama esquemático e em diagrama chapeado, com os respectivos valores. Vamos começar pelo capacitor associado em série. Capacitores associado em série. Observe com atenção o diagrama abaixo. Nesse diagrama, mostramos dois capacitores ligados em série, cujos valores de ambos é de 100 nanofarad. Observe que são apenas dois capacitores ligados em série, mas podemos colocar muito mais. Nesse caso, foi colocado dois capacitores de 100 nanofarad, ambos ligados em série. Observe que esses dois capacitores possuem valores iguais, de 100 nanofarad, e estão ligados em série. Queremos então achar o capacitor equivalente em relação a esses dois capacitores. Observação: quando os capacitores estão ligados em série, os cálculos é feito em paralelo. Preste atenção. Quando os capacitores estão ligados em série, os cálculos é feito em paralelo. Vamos então aos cálculos. 1 dividido por CQ é igual a 1 dividido por C1, mais 1 dividido por C2. O que quer dizer isso aí? 1 dividido pelo capacitor equivalente é igual a 1 dividido pelo valor do primeiro capacitor mais 1 dividido pelo valor do segundo capacitor. Continuando, 1 dividido por CQ é igual a 1 dividido por 100 nanofarad. 100 nanofarad é o valor do primeiro capacitor, mais 1 dividido por 100 nanofarad. 100 nanofarad é o valor do segundo capacitor. Continuando. CQ igual a 1 dividido por 0,01 nanofarad. 0,01 nanofarad equivale à divisão de 1 por 100 nanofarad, mais 0,01 nanofarad, que equivale à divisão de 1 por 100 nanofarad. Continuando. CQ igual a 1 dividido por 0,02 nanofarad. 0,02 nanofarad equivale à soma de 0,01 nanofarad mais 0,01 nanofarad. Continuando. 1 dividido por 0,02 nanofarad, temos como resultado CQ igual a 50 nanofarad. Neste caso, nós temos o capacitor equivalente, cujo valor é de 50 nanofarad. Esse capacitor equivalente, ele substitui os dois capacitores ligados em série. Vamos agora falar sobre os capacitores associados em paralelo. Capacitores associados em paralelo. Observe com atenção o diagrama abaixo. No diagrama, nós temos
dois capacitores ligados em paralelo. Observe que no diagrama mostramos apenas dois capacitores ligados em paralelo, mas podemos colocar muito mais. Nesse caso, foi colocado dois capacitores de 100 nanofarad e ambos ligados em paralelo. Observação: quando os capacitores estão ligados em paralelo, o cálculo é feito em série. Preste atenção. Quando os capacitores estão ligados em paralelo, os cálculos é feito em série. Vamos então achar o capacitor equivalente em relação a esses dois capacitores ligados em paralelo. Vamos aos cálculos. CQ igual C1 mais C2. O que quer dizer isso aí? CQ é o capacitor equivalente, igual C1, que é o valor do primeiro capacitor, mais C2, que é o valor do segundo capacitor. Continuando, CQ igual 100 nanofarad, que é o valor do primeiro capacitor, mais 100 nanofarad, que é o valor do segundo capacitor. Continuando, CQ igual 200 nanofarad. Esses 200 nanofarad equivale à soma de 100 nanofarad mais 100 nanofarad. Total, 200 nanofarad. 200 nanofarad é o valor do capacitor equivalente em relação a esses dois capacitores ligados em paralelo. Vamos agora falar sobre os capacitores em associação mista. Associação mista. Isso é, em série e em paralelo. Observe com atenção o diagrama abaixo. Preste atenção no diagrama. Observe que no diagrama mostramos 4 capacitores ligados em série e em paralelo. Nesse caso, nós temos que calcular o capacitor equivalente em relação a essa associação, tanto em série como em paralelo. Vamos então aos cálculos. Vamos começar pelos capacitores ligados em série. Nesse caso, os cálculos é feito em paralelo. Vamos lá. 1 sobre CQ igual 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. O que quer dizer isso aí? 1 sobre CQ, que é o capacitor equivalente, é igual 1 dividido pelo valor do primeiro capacitor mais 1 dividido pelo valor do segundo capacitor. Continuando. 1 sobre CQ é igual 1 dividido por 100 nanofarad, que é o valor do primeiro capacitor, mais 1 dividido por 100 nanofarad, que é o valor do segundo capacitor. Continuando, CQ é igual 1 dividido por 0,01 nanofarad. 0,01 nanofarad equivale à divisão de 1 por 100 nanofarad, mais 0,01 nanofarad, que equivale à divisão de 1 por 100 nanofarad. Continuando, CQ é igual 1 dividido por 0,02 nanofarad. 0,02 nanofarad equivale à soma de 0,01 nanofarad mais 0,01 nanofarad. O resultado é 0,02 nanofarad. Continuando, CQ igual 1 dividido por 0,02 nanofarad. O resultado é 50 nanofarad. 50 nanofarad equivale ao capacitor equivalente ao circuito tanto em série como em paralelo. Nesse caso, nós achamos o valor do circuito em série. 50 nanofarad. Continuando, vamos agora calcular os capacitores que estão em paralelo. Nesse caso, os cálculos é feito em série. Vamos lá? CQ igual C1 mais C2. O que quer dizer isso aí? CQ é o capacitor equivalente, igual C1 é o valor do primeiro capacitor, mais C2, que é o valor do segundo capacitor.
Nesse caso, nós temos CQ igual 100 nanofarad mais 100 nanofarad. Continuando, CQ é igual 200 nanofarad. 200 nanofarad equivale ao capacitor equivalente em relação a esses dois capacitores ligados em paralelo. Continuando. Depois de termos achado o valor dos capacitores que estão ligados em série e dos capacitores que estão ligados em paralelo, a sua equivalência, podemos então agora fazer os cálculos dos capacitores que estão, nesse caso, em série. Se os capacitores estão em série, temos que usar então o cálculo em paralelo. Continuando. 1 sobre CQ é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Continuando. 1 sobre CQ é igual a 1 sobre 200 nanofarad mais 1 sobre 50 nanofarad. Continuando. CQ é igual a 1 sobre 0,005 nanofarad, que equivale à divisão de 1 por 200 nanofarad, mais 0,02 nanofarad, que equivale à divisão de 1 por 50 nanofarad. Continuando. CQ igual a 1 dividido por 0,025 nanofarad. Esse 0,025 nanofarad equivale à soma de 0,005 nanofarad mais 0,02 nanofarad. O resultado é 0,025 nanofarad. Continuando. CQ igual a 1 dividido por 0,025 nanofarad. O resultado é 40 nanofarad. 40 nanofarad equivale ao capacitor equivalente entre esta série de combinação série e paralelo. Observe, 40 nanofarad equivale a essa associação mista, série e paralelo. Observamos que na fórmula e nos cálculos dos arranjos das associações, tanto em série como em paralelo, notamos um interessante fenômeno matemático. A organização das fórmulas ela é parecida com a utilização para associação de resistores, porém em posição trocada. Ou seja, a resolução de resistores em série é semelhante à de capacitores em paralelo, enquanto que as fórmulas dos resistores em paralelo ela é parecida com a de capacitores em série. Preste atenção, aluno. A organização da fórmula ela é parecida com a utilização para associação de resistores, porém em posição trocada. Ou seja, a resolução de resistores em série é semelhante à de capacitores em paralelo, enquanto que a fórmula dos resistores em paralelo é parecida com a de capacitores em série. Essa circunstância, inclusive, ela pode ser muito utilizada pelos nossos alunos, isto é, capacitores ligados em série, os cálculos são feitos em paralelo. Preste atenção, hein? Capacitores ligados em série, os cálculos é feito em paralelo. Capacitores ligados em paralelo, os cálculos são feitos em série. Tem mais essa. Quando esses capacitores são ligados em série, o valor dos capacitores resultante é sempre inferior ao valor do menor capacitor da própria associação. Preste atenção, aluno. Quando esses capacitores eles são ligados em série, o valor do capacitor resultante, quer dizer, o valor do capacitor equivalente dessa associação, ela é sempre menor do que o valor do capacitor do conjunto, isto é, da associação. Observe também que para uma resposta correta
devemos usar em todas as fases do cálculo, em todas as notações de valores, o mesmo submúltiplo de Faraday. Por exemplo, no caso de tudo estar em nanofarad, a resposta provavelmente será em nanofarad. Podemos também fazer os cálculos em picofarad, sendo que esta resposta tem que ser em picofarad, ou apenas em microfarad, sendo que esta resposta tem que ser em microfarad. Algumas conversões podem ser tornar necessária antes de fazer os cálculos. Com o intuito de facilitar essa unificação de submúltiplo e com isso simplificar as contas. Preste atenção. Algumas conversões podem se tornar então necessárias antes de fazer os cálculos, com o intuito de facilitar essa unificação de submúltiplo e com isso simplificar as contas. Agora, em relação às ligações em paralelo, o cálculo é bem mais simples, pois resulta simplesmente em somar aos valores dos próprios capacitores que estão associados. Observe com atenção. CQ, isto é, capacitor equivalente, igual C1, que é o valor do primeiro capacitor, mais C2, que é o valor do segundo capacitor, e assim por diante. Podemos então identificar o capacitor equivalente, o CQ, representa então o capacitor equivalente resultante da associação. A abreviação CQ representa o capacitor equivalente resultante da associação, enquanto que o C1 até o CN são valores individuais dos capacitores que formam o conjunto em paralelo. Podemos então verificar neste exemplo como é fácil a resolução desse tipo de associação em paralelo. Observe, capacitor ligado em paralelo. CQ igual C1 mais C2. CQ igual 100 nano, que é o valor do primeiro capacitor, mais 100 nano, que é o valor do segundo capacitor. Continuando, CQ igual 200 nano, que é o valor da associação. Lembrando aos nossos alunos que convém converter todos os valores envolvidos nos cálculos para um mesmo submúltiplo de Faraday. Nesse nosso exemplo, estando tudo em nanofarad, a resposta também aparecerá em nanofarad. Agora, quando a associação mista, conforme já foi explicado, deve ser resolvido por etapa. Quanto à associação mista, conforme já foi explicado, devem ser resolvido em etapa. Podemos então observar que no exemplo apresentado, o submúltiplo série resulta 50 nanofarad, enquanto que o submúltiplo conjunto paralelo totaliza 200 nanofarad. Como esses dois subconjuntos estão organizados em série, um novo cálculo foi feito. Nesse caso, 50 nanofarad em série com 200 nanofarad. O resultado do valor do capacitor equivale a 40 nanofarad. Observe. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.